Ah, vem cá, mas Kira não é o cara do Death Note? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Aô! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer. Padilha aqui, e hoje o primeiro Memória de um Nerd Qualquer do ano, né? O primeiro programa do ano, e a gente já vai começar falando de um programa especial da nossa infância, da minha infância. Hoje eu quero trazer um pouco mais sobre aquele assunto dos animes na TV aberta. Vamos falar de Band Kids. É um programa que estreou lá nos anos 2000, tecnicamente no ano 2000, né? E esse foi um dos pontos cruciais ali, no marco ali de fincar ainda mais os animes no Brasil, né? Bom, sempre como todos os vídeos aqui do canal, eu trago informações e também trago aí o que eu vivi na época também assistindo esse programa, né? Lá nos anos 90, no 99, já tava ouvindo um burburinho de um pessoal ali comentando sobre um anime que passava de tarde, tipo umas 3 horas da tarde, né? Onde o protagonista, ele era o Goku e tinha um filho. E eu ficava maluco, porque tipo assim, a gente tava ainda no Dragon Ball, que tava passando no SBT ainda, o Dragon Ball clássico, né? Que é onde ele é criança, basicamente. E quando eu fiquei sabendo desse anime, eu pensei, caramba, o protagonista já tá velho já. Eu já havia desconfiado porque os jogos do Dragon Ball Z, eles chegaram aqui no Brasil para o Super Nintendo antes do anime. Então quem jogou na época, o 2 e o 3, não sabia que personagens era aquele. Embora tivesse no nome Dragon Ball Z, caso eu joguei o 3, que já é Saga Majin Buu, eu achava que o Goten era o Goku loiro, né? Porque era o Goten Super Saiyajin. Então a gente desconfiava qualquer coisa, né, sobre Dragon Ball, porque não tinha essa informação, né? Pra gente lembrar um pouco da época do Band Kids, a gente tem que lembrar que a Band, ela queria os direitos de 2 animes. Queria os direitos do Cavaleiro do Zodíaco e de um anime que tava fazendo muito sucesso no Japão, que era o Dragon Ball Z. Sendo que não conseguiram adquirir os direitos ainda da exibição do Cavaleiro do Zodíaco, eu não sei se ainda tava no imbróglio jurídico com a Manchete, mas conseguiram o Dragon Ball Z, conseguiram trazer pra gente esse anime fantástico. Então eles começaram a passar um anime de tarde, quando eu fui assistir ele, já tava passando a saga do Freeza, né? Então já tinha começado já tem um tempo, né? O anime, aliás, para aquela época ele era frenético, né? Aquele horário da Band, a gente tem que lembrar que ele era ocupado por esses programas estilo programa de tarde que a gente vê hoje em dia. Tinha ali a Silvia Popovic, tinha também o programa da Márcia Goldsmith, que era tipo um caso de família da Band, né? E esse programa aí, eles davam ali traços de audiência. Quando eles estrearam o anime, o Dragon Ball Z, eu não sei se foi para tapar buraco, ele saiu do traço de audiência para começar a pontuar a audiência, o que chamou a atenção ali dos executivos da Band, né? A Band, lá nos anos 90, no final dos anos 90, 99, ela tava ali com a ascensão de montar canais segmentados. Então ela tinha ali o Band News, o de notícias, né, que tem até hoje, o Band Sports e o Band Kids. Talvez fosse um canal específico para programação infantil, mas parece que dentro da Band essa ideia não vingou, e aí fizeram desse nome um programa infantil que teria blocos ali de desenhos. Além do Dragon Ball Z, eles teriam uma outra grade ali junto com ele para poder preencher espaço desse programa. E em 2000 eles estrearam esse programa maravilhoso com animes, com desenhos. Mas uma coisa que se destacava de fato era a apresentadora e os personagens que interagiam com ela, né? Aliás, o primeiro crush a gente nunca esquece, né? Porque a Renata Sayuri interpretando a Akira foi ali a apaixonite de muita gente, né? E era diferente das apresentadoras loiras, porque ela fazia um personagem serelepe que pulava, dava cambalhota, era tipo uma heroína mesmo, e era nipônica, diferente do tradicional das loiras das manhãs, como é a Liana, a Angélica, né? E tantas outras. Então, entre um desenho e outro, né? Tinha ali a história da Akira com os personagens, que era o Grande Olho, o Robozinho, e tinha mais um. E o legal é que eles eram ali, as vozes deles eram de dubladores, né? Então já se familiarizava um pouco ali com a interpretação, né? E também é uma coisa que a gente já tinha visto isso no TV Colosso, né? De personagens ali, de pelúcia ou animatrônicos com vozes de dubladores, né? Já já a gente vai falar dos desenhos e dos animes, que esse basicamente é o carro-chefe do programa, mas a gente tem que falar ainda do conteúdo do programa, porque ele foi muito especial, porque além de trazer ali as historinha da Akira, ela trazia os bastidores. Então tinha imagem de produção de desenho, de anime, bastidores de dublagem, né? Então você podia ali ver, ela foi no estúdio da Alamo, se eu não me engano, para conversar com o elenco de dublagem do Dragon Ball Z num dos episódios, né? E também, vez ou outra, tinha uma informação ali de um evento, que os eventos ainda estavam nos seus primórdios, né? Os eventos de anime, de cultura pop no Brasil. E ali no Band Kids a gente já tinha pipocando ali junto com a revista Herói e tantas outras que traziam essas novidades pra gente. E isso era bem bacana, né? Antes de falar dos animes, vamos falar dos desenhos, das produções americanas. E lá eu descobri uma produção que era uma coisa que a gente já tinha familiaridade,
Eu tô falando de Cadillacs e Dinossauros. Esse desenho é baseado num quadrinho, e do quadrinho saiu aquele jogo que a gente lembra aqui muito nos fliperamas brasileiros, que tinha 3 controles, né? O Cadillac Dinossauro era um briga de rua, né? Ele era um dos queridinhos, né? Porque o briga de rua sempre foi um jogo que rendia a ficha. Então era bem bacana a gente poder acompanhar ali o desenho desse jogo que a gente jogava, que a gente já tinha um conhecimento. Infelizmente ele passou bem pouco no Band Kids. Talvez ele tenha passado só a primeira temporada mesmo, né? Os destaques ali eram os animes. Então eu lembro de ter assistido bem pouco esse desenho. Os desenhos americanos que eu mais assisti quando passaram ali no Band Kids eram os Seis Biônicos. Os Seis Biônicos é daquele tipo de animação que lembrava muito aquelas animações que a gente já assistia no SBT e na Globo, como foi o caso ali do Silverhawks, Pole Position, né? Até um pouco do Thundercats. Eu lembro que sempre quando a gente se reunia conseguia se reunir 6 amigos, a gente cantava a música dos Seis Biônicos, que era uma das melhores coisas do desenho, né? Porque a produção do desenho é japonesa, embora o anime seja americano, e a abertura é aquela coisa que eles fazem com mais destaque. Então era bem lembrada, né? E a música também era bem bacana. Embora já era um desenho bem antigo, né, pra estrear no catálogo, era até estranho um desenho ali antigaço no meio dos outros ali que eram novidades, né? Por exemplo, o Mago foi um desenho muito, muito bacana, né? É engraçado que o Mago é um desenho, acho que é um mágico que é justiceiro, uma coisa assim, e casava um pouco com a época do Mr. M. Eu sei que não tem nada a ver um com o outro ali, mas essa relação de mágico, de coisa, era muito bacana nessa época, né? Então tinha o Mago, tinha mais um, e esse vai ser de cabeça. Era de uns dragão, acho que era Dragões Alados, que também tinha uma pegada assim de meio que imitar as produções japonesas, que era um desenho bacana, mas era mais ali pra enxotar o catálogo, né? Vamos falar dos animes? Eu quero começar falando de um anime, era bem esquisito pra época, até hoje ele é um anime esquisito, e ele é um anime que fazia confundir um pouco, que é o Buck. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha uma coleção de DVDs desses paralelos, né? Então eu encontrei a capa tá até desbotada, mas é um protagonista, ele tem um cabelo meio parecido com o do Goku, né, que esse cabelo estilo espetado, que difere de muito protagonista de shounen, anime desses estilo Dragon Ball ou Pokémon, porque a ambição do personagem era uma ambição que na verdade é de vilão, né, conquistar o mundo e fazer os outros, né, de escravo. Essa motivação talvez fez com que o anime não fizesse tanto sucesso no Japão. Inclusive, esse anime ele faz parte daquele grupo seleto de coisas que fazem mais sucesso no Brasil do que em outros países. Como a gente tem aqui o Pica-Pau, Todo Mundo Odeia o Chris, Top Gear do Super Nintendo, fez muito mais sucesso para o público brasileiro, né, do que pro público japonês. Claro, não fez sucessão no Brasil, mas a gente lembra aqui com carinho, especialmente as músicas. A música de abertura e de encerramento é muito boa desse desenho, desse anime, né? Ela tinha ali uma pegada eletrônica e a gente cantava música nos eventos, a gente cantava com toda a força. Ela tinha uma pegada assim mais nostálgica, né? E aí, talvez as aberturas desse anime são fantásticos. O anime é divertido, ele tem uma pegada às vezes até inocência ali, mas ele é esquisito, ele é estranho. E eu lembro com bastante carinho, embora soubesse que talvez ali os traços, né, e o carisma dos personagens não são tão bem queridos assim pela grande maioria do público. Mas Buck aí faz parte dessa seleção de desenhos que passaram na primeira leva do Band Kids, né? Antes de começar a falar dos outros animes, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. É um canal humilde, feito de uma pessoa só. Tudo aqui sou eu, então por favor se inscreva nesse canal. Já fizemos vídeos de outras coisas, já fizemos vídeo do Disney Cruise, do Yu Hakusho. Então se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, dá uma chance pros outros temas que você vai gostar também. Vamos então para o segundo anime, os animes mais lembrados ali da época do Band Kids, é o El Hazard, ou El Hazard, que eu acho que o El Hazard tenha sido a primeira vez que eu tive um contato com um anime estilo Isekai. O Isekai é aquele que o protagonista geralmente é do mundo normal e ele cai ali no mundo de fantasia, mais parecido com um RPG, né, onde foge completamente dessa contemporaneidade, né? Ele, às vezes até com roupa terno, uma gravata, ele cai no mundo de fantasia ali, de poderes, de mágicos, castelos e tudo mais, que ele vai para esse mundo, né, através de uma experiência escolar, e lá ele começa a conhecer guerreiros e guerreiras muito semelhantes com guerreiras mágicas, né? E aí ele tem que encontrar ali a saída de El Aventura, né? Que eles traduziram ali por esse nome. Eu não entendia muito bem esse anime na época. Eu confesso que pra mim era só um anime passando ali, não tinha muita relevância. Ele ficava ali fazendo sala, como eu falo, né? Que é tipo, deixar ali esperando pra começar o interessante. O El Hazard tem uma coisa que me pega. A música de abertura, ela é uma das músicas de abertura preferidas.
vezes o anime não é tão... Mas a música é incrível. A música, ela é sensacional. Ela também faz parte daquele grupo seleto, onde às vezes é mais lembrado um anime pela música do que pelo anime em si. A gente tem essa sensação com Dragon Ball GT, de muita gente não gostar de Dragon Ball GT, mas gostar da música. E Hazard, ela tem uma música incrível. Ela passa aquele sentimento na guitarra de que vai começar uma grande aventura, sabe? E que casa perfeitamente com a animação que tá rodando ali na abertura. É uma coisa linda. Eu abro poucas exceções nesse canal para colocar trechos de músicas. Mas essa música eu vou dar uma exceçãozinha, vou colocar um trechinho que essa música, ela é incrível. Dá uma conferida. E ela foi cantada aqui no Brasil, a versão brasileira, pelo Neil Bernardes, que era o cantor de algumas músicas do Digimon, da Beyblade, né, que fez bastante sucesso aqui também. E é muito... Se você escutar ela também no original em japonês, ela também é muito boa, né? Ela também é sensacional. Então, a música de Hazard, pra mim, ela já vale, pelo menos ali, a música de abertura, junto com é o que vale o anime. O anime... Eu tentei assistir uma vez, eu também não consegui assistir, né? Não me pegou o carisma dos personagens, então, infelizmente, eu não posso dizer sobre a qualidade do anime. Só não me pegou, né? E esse anime, ele puxa outro anime que eu lembro que é da mesma produtora. Inclusive tem até uma citação ali dentro de um anime outro sobre esse anime, que é o segundo melhor anime da época do Band Kids. Eu tô falando do Tenchi Muyo, né? Ou Tenchi Muyo, muita gente falava Muyo também, eu não sei qual que é o certo. Mas o Tenchi Muyo ganhou ali a paixão do público brasileiro, e diferente dos que eu comentei, a dublagem dele era do Rio de Janeiro. Então a gente tinha ali vozes consagradas, né, pro pessoal ali do elenco. E ele tem 2 arcos que passou na verdade ele passou 2 arcos e um OVA, alguns OVAs. Mas ele era um pouco confuso. É um anime que ele é de piratas espaciais, mas que também é slice of life e se caracteriza também pelo fato de ser harem. E é um dos primeiros animes com estilo harem que eu assisti também. A exibição dos 2 arcos é Tenshin Universe e Tenshin in Tokyo. Tenshin Universe, ele é uma série de 26 episódios focado ali na paixonite ali das meninas, né? Mas mais focado em piratas espaciais. Tem toda aquela pegada de Star Wars e tudo mais. Já Tenshin Tokyo tem mais uma pegada de Slice of Life com romance. Também é um daqueles que eu tenho aqui, o Piratinha, né? E o Tenshin Tokyo, o criador, além de criar várias personagens para o personagem principal, ela vai lá e cria mais uma, que aí casa dentro da proposta de ser um ser humano convivendo com outro, porque os outros personagens, eles não são da Terra. Então, todos ali são personagens do espaço que caem ali na casa do Tenchi e faz todo aquele romancezinho. E a Sakuya, ou Sakura, não lembro se era Sakura, ela é uma personagem humana ali, que depois você descobre que tem um lance sobrenatural, né, dentro da história dela, que aí ela também, ela vira um romance do Tenchi, ele ama ela, mas tem as outras ali tentando avisar que é a armadilha, né? Tinha uma confusão do Tenchi em Universe, Tenchi em Tóquio, porque era uma das poucas vezes de que eu vi um anime ser rebutado, porque ficava meio confuso. Você assistia, tinha esses 2 arcos, porém ele fazia uma coisa que a gente não era acostumado na época, né? Ele, quando começava um outro arco, ele rebutava a história. Então você tinha que conhecer novamente os personagens, uma outra perspectiva. E aí quando você vê ele conhecendo de novo a Eka, a Washu, a Miyoshi, a Kione, a Sazami, a Ryoko, que é a paixão de muita gente, né? Você fala, pô, mas ele não já conhecia esses personagens? Eles não já interagiam? Você tinha que, com a cabeça, rebutar a série na sua mente. Muita gente levava o Tenchi em Tóquio como se fosse uma continuação do Tenshin Universe, mas era um reboot, só que com os mesmos personagens e os personagens com as suas mesmas características, né? A Eka é a princesa, a Sazami também, a Ryoko é a pirata espacial que tem ali o bichinho de pelúcia que é o Ryoki, que virava uma nave espacial, que era muito legal também, né? Então, tinha que trabalhar a mente para saber, não, isso agora é uma outra série aqui, né? E uma coisa muito boa dessa série é a abertura. E é engraçado que tem uma curiosidade, porque a abertura, na verdade, é o encerramento. Eles fizeram uma salada e aí dublaram o encerramento e colocaram a música de encerramento na abertura. Mas
deu certo, casou. E eu lembro da gente cantando quando era criança, adolescente, de que a vida é tão curta e tão confusa e ela passa sem se sentir, e ela passou. E aí já se foram aí mais de 20 anos, né? E a gente passa com a nostalgia pelos nossos olhos, né? E é claro, você já sabe que o maior carro-chefe do canal tinha que ser o Dragon Ball Z. Quem gosta de Dragon Ball Z hoje, que assistiu na época, lembra com muito carinho da época que ele passava no Band Kids. Sabe que o anime se pauta na luta, sabe que não é tanta história assim, mas sabe que uma coisa interessante do Dragon Ball Z, que eu acho que é muita referência para os mangakas no Japão, é o carisma dos traços dos personagens. É uma coisa única que o Akira Toriyama ele imprimiu nesses personagens, né? Então, esses traços carismáticos, o brilho que o Dragon Ball traz desde lá do Dragon Ballzinho, né, fez com que tivesse essa credibilidade para construir a animação na continuação do Goku mais velho, onde ficou um pouco mais séria. Mas o que era o atrativo ali do Dragon Ball Z provavelmente eram as suas lutas e as suas transformações, né? Aliás, é um dos meus preferidos ainda, o Dragon Ball Z. Falando do Band Kids, de novo, a Band comprou a saga do 1 ao 200, ou seja, da saga do começo do Dragon Ball Z ao final da saga do Cell, com aqueles fillers também, né? Só que eu acho que ela deu uma garoteada. Por quê? Ela não renovou o contrato ou não foi atrás dos episódios inéditos do Dragon Ball Z, que era a partir do 200, que era da saga Majin Buu, e ela perdeu os direitos de comprar a saga do Majin Buu. Então ela teve que reprisar o Dragon Ball Z em exaustão na Band, o que fez com que a audiência caísse. Porque assim, tem todos esses animes, tem todas essas coisas, só que o grande carro-chefe, a ponta ali da final da atração, era o Dragon Ball Z. Né? Era aquele anime que o pessoal esperava assistir os outros, que eram bons também, mas esperavam eles acabar para poder ver ali o Dragon Ball Z. E aí, com essas reprises, o programa perdesse ali alguns anunciantes e perdesse a audiência. O que culminara no ano seguinte na demissão da apresentadora, né? Tirando os personagens e deixando o programa apenas ali como uma sessão de desenhos. Então, foi tendo a exibição dos animes, foi retirando os animes por ter quebrando o contrato, e no final ficou só o Bucky, o Tenshinmui e o Dragon Ball. Depois ficou só Tenshinmui e Dragon Ball, depois só ficou Dragon Ball. E aí também eles decidiram limar as primeiras temporadas do Dragon Ball Z, começando ali apenas da saga dos androides e do Cell. Toda vez que terminava o Dragon Ball, começava da saga dos androides e do Cell, não começava lá do comecinho. Essas reprises a partir dessa saga ficou um pouco exaustiva, e aí o Band Kids ele passou a ser diário sem apresentadora, só com reprises do Dragon Ball Z, e depois o Band Kids foi retirado da grade de programação depois de uns 3, 4 anos, e aí voltado numa outra época com séries teen, com desenhos mais novos, mas aí a gente vai falar no outro vídeo. Ainda falando do Dragon Ball, tinha ali o seu horário durante a semana, depois de ter passado pelo Band Kids, e no sábado tinha uma grande maratona de 3 ou 4 horas de duração que passava à tarde, que era bem bacana, mas que também era da saga do Cell. A cena do Gohan se voltando é uma das cenas mais clássicas dos animes, né? Um dos momentos mais icônicos dos animes, né? Eles são lembrados com muito carinho. E é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo aqui para fazer um levantamento de um programa que fez muito sucesso ali na grade da Band, e também que tá na nossa mente e no nosso coração. Por favor, então se inscreva no nosso canal. Esse programa também tá em formato de podcast. Pode procurar lá por Memórias de um Nerd Qualquer no Spotify e ouvir esse programa também em áudio. Temos programas aqui segundas, quartas e sextas, e temos especiais. Já fizemos um do Ryoko Show, já fazemos um sobre o Disney Cruise. Dá uma olhada lá, assim que terminar esse vídeo, você já corre lá para você poder assistir. E é isso. Wanderson Padilha aqui, um forte e magnífico abraço, valeu, falou, feliz ano novo e até o próximo vídeo.